Vivemos num mundo onde tudo grita. O celular vibra. As redes sociais chamam. A televisão fala sem parar. As pessoas têm opiniões sobre tudo, o tempo inteiro. Você acorda já sendo bombardeado. Antes mesmo de levantar da cama, o mundo já exige atenção. Já te lembra do que você precisa fazer, ter, alcançar. E nesse ritmo, você começa a esquecer de algo essencial. Você começa a esquecer de você. Porque, no meio de tanto barulho, a voz da sua alma não consegue competir. Ela não briga pela sua atenção. Ela não te obriga a ouvi-la. Ela apenas espera. Ela espera que você canse da correria. Que perceba que está se perdendo no excesso. Que pare de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. A alma sabe que a verdade não precisa gritar. Ela só precisa de espaço. E é no silêncio que você tanto evita, que ela finalmente fala. E quando ela fala, irmão, tudo muda. Porque não é uma voz comum. É a lembrança de quem você realmente é. A alma não compete com o mundo. Ela não precisa. Porque ela não pertence a esse mundo de correria, performance e aprovação. Ela pertence ao eterno. Ao que não pode ser medido. Ao que não se compra. Ao que não se mostra, mas se sente. E por isso, ela não grita. Ela não implora sua atenção. Ela não interrompe a bagunça da mente. Ela apenas espera. Ela observa. Ela escuta. Ela registra tudo. Cada vez que você se abandona para agradar os outros. Cada vez que você se força a sorrir quando está despedaçado. Cada vez que você sente vontade de chorar, mas segura. A alma vê. E sente. Mas ela não julga. Ela entende que você está em processo. Que está distraído. Que está tentando sobreviver em um mundo que não valoriza o silêncio. Mas, mesmo assim, ela nunca te abandona. Ela apenas espera que você se lembre. Que se volte para dentro. Que feche os olhos. E finalmente diga: eu tô aqui. Eu tô ouvindo. E nesse instante, ela não precisa mais esperar. Porque ela não compete. Ela só se revela. Quando você está pronto para escutar. Sabe aquela sensação estranha que aparece do nada? Uma inquietação no peito. Uma vontade de sumir, mas ao mesmo tempo de ser encontrado. Um vazio que não se explica, mas insiste em te visitar. Você tenta ocupar a mente. Tenta se distrair com redes sociais, com tarefas, com conversas vazias. Mas nada resolve. Porque o que você está sentindo não é ansiedade. É a ausência de si mesmo. É sua alma tentando te chamar de volta. Te cutucando por dentro. Pedindo, com todo o amor do mundo: me escuta. Mas a mente não entende essa linguagem. Ela quer respostas rápidas. Quer resolver. Quer seguir. E a alma só quer presença. Ela quer que você pare. Que respire. Que sinta. Que tenha coragem de ouvir o que está por trás da inquietação. Porque, por trás desse desconforto, existe uma verdade que está sendo ignorada. Existe um caminho que está sendo adiado. Existe uma dor que quer ser acolhida, não calada. E o único jeito de escutar tudo isso é silenciar. Não fugir. Não se ocupar. Só silenciar. Porque o que você chama de estranho pode ser exatamente o que vai te libertar. A alma não compete com o mundo. Mas o mundo compete com ela o tempo todo. Notificações. Urgências que não são suas. Pressões invisíveis. Expectativas de todos, menos da sua verdade. A distração virou o novo vício. E o silêncio, o novo incômodo. A gente aprendeu a fugir do vazio. A correr da pausa. A encher todos os espaços com coisas para fazer. Porque, no fundo, temos medo de escutar o que o silêncio vai mostrar. Mas deixa eu te perguntar, irmão. Quantas respostas você já perdeu? Porque estava ocupado demais? Quantos momentos de paz você trocou por estímulos que só te deixaram mais cansado? A distração virou anestesia. Uma forma de não sentir. De não encarar. De não se escutar. Mas tudo que é real não grita. Não pula na tela. Não se impõe. Tudo que é real vibra em silêncio. Fala devagar. Chega como um suspiro leve. E só permanece se você tiver espaço dentro para ouvir. É por isso que a alma espera. Ela sabe que o mundo vai tentar te enganar. Mas sabe também que um dia você vai cansar do barulho. E nesse dia, ela vai estar lá. Pronta. Pacífica. Presente. Do jeito que sempre esteve. Você já reparou que, mesmo cercado de pessoas, de informações, de estímulos, a solidão ainda mora aí dentro?
Você ouve 1000 vozes todos os dias. Vozes que dizem o que é certo, o que é bonito, o que é sucesso, o que é fracasso, o que você deveria ser. Mas nenhuma dessas vozes sabe quem você é de verdade. Porque todas falam de fora para dentro. E a sua verdade só nasce de dentro para fora. Essa solidão que você sente não é falta de gente. É falta de conexão com você mesmo. É falta de silêncio, de presença, de escuta interna. Você não precisa se afastar do mundo, mas precisa se aproximar de si. Precisa começar a escutar a única voz que não está te julgando, que não está te cobrando, que não quer te moldar. A voz da sua alma. Ela não quer te forçar a ser nada. Ela só quer te lembrar de quem você sempre foi. E para isso, ela não grita. Ela espera. Espera você silenciar tudo que te afastou de você. Porque, no fim, a única companhia que realmente importa é a sua com a sua essência. Você pode continuar vivendo no barulho. Pode continuar sendo guiado por pressa, por medo, por expectativas externas. Pode seguir tentando encontrar paz, fazendo mais, tendo mais, mostrando mais. Ou pode parar, agora mesmo, fechar os olhos, respirar e fazer uma escolha. A escolha de voltar para dentro, de silenciar por dentro, de ouvir com o coração, de deixar o mundo do lado de fora. Só por um momento. Porque o retorno à alma começa assim. Com uma escolha pequena, mas feita com verdade. E quando você escolhe escutar sua alma, ela responde. Talvez não com palavras. Talvez não com soluções imediatas. Mas com paz. Com leveza. Com clareza. E isso, já é tudo que você precisa para continuar. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa escolher voltar. Voltar para você. Voltar para dentro. Voltar para a verdade que nunca te abandonou. Só estava esperando ser ouvida. Você espera ouvir frases claras. Uma resposta direta. Um sim ou não da alma. Mas ela não funciona assim. A alma não fala com palavras. Ela fala com vibração. Com sensações. Com sutileza. Ela se comunica no arrepio. Na calma que invade depois de um sim verdadeiro. No desconforto que aparece quando você se trai. Na paz que vem quando você está alinhado com o que sente. É um idioma que não pode ser traduzido. Só pode ser sentido. E quanto mais barulho tem lá fora, mais difícil fica sentir isso. Porque o corpo escuta o que a mente ignora. E a alma fala primeiro através do corpo. Mas você só percebe quando está presente. Quando está quieto. Quando está escutando com o coração. E não apenas com os ouvidos. Por isso, a alma não compete. Ela espera. Ela sabe que, quando você cansar de procurar lá fora, vai começar a escutar dentro. E aí, tudo muda. O mundo grita porque tem medo de não ser ouvido. O ego grita porque tem medo de desaparecer. O medo grita porque quer sobreviver. Mas a verdade não grita. Ela sussurra. Ela se mantém firme. Ela se oferece. Mas não se impõe. A verdade que vem da alma é assim. Ela não tenta te convencer. Ela não implora para ser aceita. Ela simplesmente está ali. Em silêncio. Presente. Esperando você parar de se distrair. Esperando você cansar de mentir para si mesmo. Esperando o momento em que você diga: chega. Agora eu quero ouvir de verdade. E nesse momento, ela aparece. Ela não vem com discurso. Ela vem com paz. Porque a verdade não tem medo de ser esquecida. Ela sabe que, no fim, todo mundo volta para ela. E quando você voltar, irmão, vai perceber que ela nunca saiu de onde sempre esteve. No fundo do seu silêncio. Existe um momento sutil, quase imperceptível, em que você sente que algo dentro de você mudou. Você não está mais tão reativo. Não se sente mais perdido o tempo todo. Não precisa mais da validação dos outros para seguir um caminho. Você começa a dizer mais não com leveza. Começa a sentir clareza em meio ao caos. Começa a perceber que, mesmo sem entender tudo, existe uma paz guiando seus passos. É a alma tomando a direção. Não de forma forçada. Não com regras ou promessas. Mas com presença. Ela começa a guiar sua fala. Suas escolhas. Seus ritmos. Você sente isso na forma como começa a se proteger energeticamente. Na forma como prioriza o que antes deixava de lado. Na forma como sente quando algo vibra com a sua essência. E quando não vibra. É como se uma bússola silenciosa estivesse funcionando novamente.
E ela estava aí o tempo todo. Você só precisava parar para escutar. E agora que escuta, você começa a viver diferente. Viver com a alma no comando não significa abandonar tudo. Não significa se isolar ou rejeitar o mundo. Significa estar no mundo, sem se perder nele. Significa escutar o mundo, mas não deixar que ele decida por você. Significa agir, mas com intenção. Falar, mas com verdade. Escolher, mas com consciência. A alma no comando é leve. É firme. É silenciosa, mas presente. Ela te guia sem precisar empurrar. Te corrige sem te punir. Te mostra sem te prender. E, quando você vive assim, você não precisa mais correr, nem se comparar, nem agradar. Porque você se sente inteiro. Sente que está exatamente onde precisa estar. Fazendo o que precisa fazer. Mesmo que ninguém entenda. Porque viver com a alma no comando é lembrar que o seu caminho não tem plateia, mas tem propósito. E esse propósito só se revela no silêncio que você finalmente teve coragem de escutar. A correria te transformou num personagem. Alguém que veste máscara sem perceber. Alguém que repete padrões para ser aceito. Alguém que responde às exigências do mundo, mesmo sem concordar. Mas quando você silencia, quando você para de se atropelar para cumprir expectativas, quando você escuta a alma, você se lembra. Lembra de quando era leve. De quando não precisava provar nada. De quando bastava sentir. E esse lembrar não é nostalgia. É retorno. O silêncio não te transforma em algo novo. Ele só te devolve para quem você sempre foi. Antes da culpa. Antes do medo. Antes das comparações. Você percebe que a alma nunca esteve quebrada. Quem estava cansado era o personagem. E agora que você respira com mais verdade, você começa a se reencontrar. E esse reencontro muda tudo. Porque a vida só começa de verdade quando você volta a ser você. Você não precisa estar curado para escutar a alma. Não precisa estar pronto. Não precisa saber tudo. A alma não te exige perfeição. Ela só te pede presença. Ela quer que você esteja com você. Do jeito que está. Com o que sente agora. Com a bagunça, com as dúvidas, com a dor. Ela não te pede para forçar leveza. Ela te pede para sentir com verdade. Porque a cura não começa quando tudo está resolvido. Ela começa quando você para de fugir. Quando você senta com sua dor. Com seu medo. Com sua sombra. E escolhe ficar. Escolhe escutar. Escolhe não se abandonar de novo. E nesse espaço, a alma fala. E o que ela diz não é julgamento. É acolhimento. É sabedoria. É direção. A alma te conhece além dos seus erros. Ela vê quem você é, mesmo quando você esquece. E tudo o que ela quer é que você volte para si. Presente. Inteiro. Real. O mundo te ensinou a agir rápido. A decidir com pressa. A não perder tempo. A não demonstrar dúvida. Mas toda escolha feita sem escutar a alma cobra um preço depois. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes aceitou, para não decepcionar? Quantas vezes agiu no impulso, e se arrependeu? A alma não te impede de agir. Ela só te convida a escutar antes. Ela quer que você sinta. Que respire. Que pergunte para dentro. Isso me expande ou me esgota? Ela sabe que nem tudo que é urgente, é importante. Nem tudo que parece certo, vibra com o seu caminho. E quanto mais você silencia antes de decidir, mais você se alinha com o que é verdadeiro. Agir com consciência é o novo poder. E esse poder nasce no silêncio. Não no barulho da pressa. Você não precisa responder tudo. Você não precisa estar presente em todo lugar. Você não precisa explicar o que a sua alma já entendeu em silêncio. O silêncio te protege. Te afasta de conversas vazias. Te poupa de reagir com raiva. Te salva de entrar em batalhas que não são suas. Você não precisa mais provar que sabe. Nem mostrar que está certo. Nem convencer quem ainda vive no automático. Quem vive com a alma desperta. Aprende a valorizar o silêncio como escudo. Como abrigo. Como proteção espiritual. Porque quando você se aquieta, você escuta o que os outros não percebem. Você sente a energia por trás das palavras. Você percebe onde não deve entrar. E onde vale permanecer. O silêncio não é omissão. É sabedoria. E, às vezes, o que mais cura é simplesmente não reagir. Apenas observar. Respirar. E deixar que a alma diga: agora não. Aqui, não.
Isso, não. E você respeita. Porque você sabe que a alma não compete. Ela orienta. Você já percebeu como tudo dentro de você grita? Quando vive em desacordo com o que sente. Você diz que está bem, mas o corpo pesa. Você sorri, mas a alma se cala. Você segue, mas o coração pede pausa. Essa falta de coerência interna gera ruído, gera angústia, gera confusão. Porque a alma não suporta mentira. Ela não vibra na frequência da autoilusão. E quanto mais distante você está da sua verdade, mais difícil é escutar a alma. Mais barulhenta fica a mente. Mais cansado você se sente. Mas quando você volta a ser coerente, quando o que você sente se alinha com o que você fala, e o que você fala se alinha com o que você faz, a paz volta. Porque a alma não exige perfeição, mas exige verdade. E viver com verdade é viver em silêncio interior. Não porque nada acontece, mas porque tudo está em harmonia. E essa harmonia é o som mais bonito que existe. Você pode ter metas, pode ter sonhos, pode se organizar, planejar, crescer. Mas se não for a alma guiando o processo, você vai sentir peso, vai sentir cobrança, vai sentir que, mesmo alcançando, ainda falta algo. Porque tudo que não nasce da alma cansa. Tudo que é feito só pelo ego drena. Mas quando é a alma que guia, você sente leveza no processo. Mesmo quando o caminho é desafiador, você sente clareza nas decisões. Mesmo quando não são populares, você sente paz. Mesmo no silêncio, a alma não te leva para onde é mais fácil. Ela te leva para onde é mais verdadeiro. E isso muda tudo. Porque você para de viver para ser aceito e começa a viver para ser inteiro. Você para de competir com os outros e começa a se alinhar com sua essência. E, no fim, descobre: nada é mais leve do que viver em paz consigo mesmo. Você já sentiu algo que não dava para explicar? Uma sensação de que aquele caminho não era para você, mesmo que parecesse certo no papel. Ou aquela certeza silenciosa de que, mesmo sem entender o porquê, você precisava dizer sim para algo? Isso é intuição. É a alma tentando te guiar, sem precisar usar palavras. Ela não vem com provas, não traz garantia, mas traz uma vibração que não mente. O problema é que a mente quer lógica, quer controle, quer entender tudo antes de dar o passo. Mas a alma quer fé, quer entrega, quer verdade. E a intuição é essa ponte entre o que você sente e o que você ainda não consegue explicar. Ela é sutil, mas firme, silenciosa, mas direta. E quanto mais você aprende a confiar nela, mais você se protege do que não é para você. E mais você se aproxima do que sua alma já escolheu, antes mesmo de você entender. A maioria vive de fora para dentro. Reage ao que acontece. Tenta agradar. Tenta ser aceito. Se molda. Se perde. Mas você não foi feito para isso. Você veio para viver de dentro para fora. Sentir antes de escolher. Silenciar antes de responder. Escutar sua alma antes de ouvir o mundo. Viver de dentro para fora. É liberdade. É saber que você pode andar por caminhos que ninguém entende. E ainda assim estar em paz. É poder estar no meio do caos. E manter a clareza por dentro. É dizer não sem culpa. É dizer sim com presença. É não precisar explicar tudo. Porque quem vive alinhado não precisa se justificar. A vida muda quando você muda a origem das suas decisões. E quando essa origem passa a ser a alma, o mundo ainda pode ser barulhento, mas você aprende a permanecer em silêncio por dentro. E é nesse silêncio que você se encontra de verdade. A alma não promete que tudo vai ser fácil. Ela não diz que o caminho vai ser sem dor. Não garante que você não vai se perder às vezes. Ou que não vai doer deixar o que já não faz mais sentido. Mas ela te oferece algo que o mundo não pode dar. Paz. Aquela paz silenciosa. Que não depende de nada lá fora. Que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Porque quando a alma guia, você pode até caminhar no escuro. Mas sente confiança. Sente direção. Sente que, mesmo sem ver, você está indo para onde precisa. O mundo quer te convencer com promessas. A alma só te chama com presença. E, quando você escolhe seguir essa presença, você não evita os desafios, mas atravessa eles com mais força, mais fé, mais coerência. Porque sabe que está sendo guiado por algo que não falha. E isso é tudo. No final de tudo, depois de tanta correria, tanta busca,
Tanta distração. Você volta. Volta para dentro. Volta pro silêncio. Volta pra escuta. E percebe que a voz que você tanto procurava nunca foi a mais alta. Nunca foi a mais famosa. Nunca foi a que todos seguiam. Foi a mais sutil. A mais constante. A mais silenciosa. Foi a voz da sua alma. Ela nunca competiu. Nunca gritou. Nunca se afastou. Ela só esperou. Esperou o seu retorno. Esperou o seu silêncio. Esperou o momento em que você se cansasse do barulho e tivesse coragem de escutar. E, nesse momento, tudo se alinha. Porque quando você escuta a alma, você não encontra só respostas. Você encontra você. E isso, irmão, é a cura que o mundo não pode te dar, mas que o silêncio sempre pode.